Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia invadida pela Rússia, os próximos passos que a gente consegue ver acontecendo nisso daí, e eu adianto que não é coisa boa não, né? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Davi Lozada, Ombui, Carabo e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, né? Pois bem, como a gente falou ontem, as contraofensivas ucranianas aqui na região próxima a Kiev, elas continuam e cada vez mais eficazes. Ontem saiu um aviso da inteligência britânica falando que na região de Kiev existem 12 mil soldados russos. Desses, 3 mil já estão praticamente cercados, ou seja, totalmente isolados de linhas de suprimento, e outros 4 mil também já, esse aqui estão quase, né? 3 mil estão quase, e 4 mil já estão cortados de linhas de suprimento, não conseguem receber suprimento. Estima-se que eles tenham 3 dias de alimento e armas aqui nessa região. Depois disso, não tem mais o que fazer ali, né? Então, como eu falei para vocês, essa contra-ataque da Ucrânia está sendo bastante efetivo. É lógico que a Ucrânia iria focar primeiro na região de Kiev. Lembra, eu falei isso no último vídeo, né? A Ucrânia chamou os reservistas, então eles estavam em treinamento. É lógico, você tem que fazer um mínimo de treinamento para esse pessoal antes de botar eles numa guerra. E então agora a Ucrânia recebeu um reforço enorme de pessoal, armas também vindas do exterior. Então você tem agora todo um contingente novo ucraniano capaz de lutar contra os russos. E lógico, a primeira ação que eles fariam é tentar livrar a capital, né? Evidentemente que existem problemas em vários lugares aqui da Ucrânia, mas o mais central para eles é evitar o ataque russo à capital, e aparentemente estão muito próximos disso, de tornar todas essas 12 mil tropas russas que estão aqui próximo totalmente incapazes de fazer qualquer coisa, né? Mas não é só lá não. Aqui também na região de Mykolaiv, a gente já pode ver que Mykolaiv chegou a estar completamente cercada por tropas russas, mas o avanço russo foi contido e, na verdade, eles estão avançando em direção a Kherson, né? Inclusive, há informações, há um áudio vazado. Eu não vou tocar o áudio porque está em russo, você não vai entender nada, eu não vou entender nada, mas a tradução aqui é bastante clara, né? Um áudio interceptado de um soldado russo falando com outros soldados russos, falando sobre como é que está a situação deles. Esse soldado está na região de Mykolaiv, é um soldado russo aqui na região de Mykolaiv, né? E o que ele está falando aqui é: nós esperávamos chegar com 4 tendas M30, que são tendas de alojamento grandes, acabamos com apenas uma, e essa ainda não é para nós, ou seja, não é para os soldados, deve ser só para os oficiais mais graduados, né? Eles não deram nem fogareiros, né, que heat stoves, é tipo aquele fogareiro para aquecimento, não é para comida, é para aquecer o ambiente, nem isso deram para eles, né? E ele falou que antes disso, 50% do nosso esquadrão está sofrendo com frostbite. Frostbite é congelamento pelo frio. Pessoal, isso é uma coisa muito séria, tá? Isso mata até. Frostbite é quando você não se protege adequadamente do frio. Tipicamente acontece nas extremidades, nos dedos do pé, no pé, nos dedos da mão. E a solução para isso, quando acontece, o que acontece? Literalmente, a sua carne congela. E você sabe, a água, quando congela, ela expande de tamanho. Então, tipicamente, ela congela, trava a circulação toda na região, aquele pedaço da sua carne simplesmente fica sem sangue. É uma situação muito triste isso. Geralmente a única solução é cortar, amputar aquela parte do corpo. Se ele está dizendo que 50% do esquadrão está com isso, esse pessoal está incapacitado de lutar. Eles não vão conseguir fazer nada efetivamente, né? Enfim, aí ele está dizendo aqui que não, que a gente parou perto de Mykolaiv por dias, apesar de prometer que seria uma vitória rápida. Até a Chechênia não foi tão ruim assim, né? Ele usou um palavrão aqui. Vocês façam aí na cabeça de vocês, eu não vou falar aqui no YouTube para não perder monetização, né? Fomos bombardeados pelo nosso próprio avião. A gente estava pensando que seria uma vitória, uma parada da vitória, íamos chegar recebidos pelos ucranianos como libertadores e coisa e tal. Isso é um circo, não é uma operação militar. Isso caramba. Enfim, é um palavrão grande, segundo ele está dizendo aqui, né? Uma besteira muito grande, vamos traduzir assim.
Então, outros reportes dizem, como eu falei, que eles podem ficar sem comida e armamento em 3 dias, né? E realmente a situação parece bastante crítica ali, né? A gente já viu sobre as baixas russas, que são realmente muito grandes, o porquê que isso acontece, e aí a grande questão que fica agora é, mas e aí? O Putin vai assistir esse exército dele ser derrotado? Ele tem algumas opções. Ele, por exemplo, já começou a recrutar jovens. Isso, exatamente. Primeiro, voluntários e pessoas que estão devendo dinheiro. Isso ele pode exigir com muita tranquilidade lá na Rússia, sem incomodar demais. Mas o que o pessoal está falando é que, inevitavelmente, em algum momento, ele vai precisar chamar reservistas russos, né? É lógico, a Rússia tem uma população enorme, mesmo que ele não chame todos os reservistas possíveis, ele consegue gente pra caramba. A questão toda é, do jeito que essa coisa tá dando errado, esse pessoal vai ser mandado para a morte certa, né? Então é uma coisa que não vai ser muito popular lá na Rússia. Eles já estão começando a fazer isso. Porque, veja, do ponto de vista russo, eles atacaram a maior parte com soldados profissionais e grupos mercenários estrangeiros, né? Eles evitaram ao máximo levar recrutas, conscritos e reservistas. Reservistas não chamaram nenhum. Conscritos foram alguns, parece que o Putin prometeu tirar eles, mas não tem como tirar. Nessa altura eles já estão lá na frente de batalha. Os que não morrerem vão acabar se entregando e não tem o que fazer, né? Só que agora o que está acontecendo? A Ucrânia, como eu falei, ela sendo atacada, ela não tem alternativa. Teve que chamar reservistas, teve que chamar a população para ajudar nisso daí. Esse pessoal, agora o contingente ucraniano é muito maior do que o russo em termos de forças armadas lá. E daí isso gera um problema para o Putin. A única maneira dele igualar isso, ele já está trazendo tropas de outros lugares da Rússia, mas ele teria que fazer chamada de reservistas para lutar nessa guerra, o que não vai ser popular para ele. Ele já está numa posição complicada, isso vai continuar sendo cada vez mais problemático para ele em termos de política interna, né? É lógico, existe sempre o temor dele usar armas nucleares, e isso realmente é um problema, é um risco que a gente corre, né? O Putin está encurralado, para qualquer lado que ele for, ele só tem alternativas ruins, então quem sabe ele não vai usar uma arma nuclear. E aqui o pessoal fala nesse artigo porque ele não faria isso, né? Essa aqui é uma imagem das terras com problemas de radiação devido ao acidente de Chernobyl, né? Vocês lembram do acidente de Chernobyl? Isso aqui, hoje, as terras com problema devido ao acidente de Chernobyl. Como vocês podem ver, a maior parte da área afetada fica, na verdade, na Bielorrússia, nem fica na Ucrânia, né? Embora Chernobyl fique aqui na Ucrânia, lembra, radiação é levada pelo vento, então isso gera problemas em áreas muito maiores, até na época, né, até na Suécia, Inglaterra, teve altos índices de radiação, né, mas essa região aqui ficou realmente debilitada por problemas de radiação, muito aqui em Bielorrússia, alguma coisa aqui na Ucrânia, e até na Rússia, né, ou seja, o problema, a questão toda aqui é essa. Putin jogar uma bomba atômica muito próximo do próprio país, ele vai estar debilitando o próprio país. Para eles, jogar bomba atômica nos Estados Unidos, por exemplo, não tem grandes problemas, porque o grosso da radiação vai ficar por lá. É lógico, a gente sabe, o fallout radioativo de uma eventual guerra nuclear vai cair no mundo todo. Mas o fato é, a Ucrânia é muito próxima da Rússia. Jogar bombas nucleares lá está arriscado, dependendo do vento, dependendo da situação meteorológica, a Rússia acabar muito prejudicada também. Então, isso é porque ele não deve usar a opção nuclear. Isso quer dizer que a gente está tranquilo? Não, isso quer dizer que ele provavelmente vai partir para a solução química. Isso quer dizer que existe uma chance dele partir para a solução química. A solução química é mais localizada, representa menos risco para a própria Rússia, mas é algo terrível também se ele optar por este caminho e com ele encostado com as costas na parede sem ter o que fazer, pode ser que ele faça exatamente isso, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Existe uma denúncia de que Putin planeja criar tribunais de guerra na Rússia para julgar as pessoas da Ucrânia. Qual que é a ideia dele aqui? Ele já tem algumas cidades que ele já controla totalmente, Melitopol, Kherson e algumas outras menores por aqui, né? Essas cidades têm feito muitas manifestações contra os russos, manifestações pacíficas, as pessoas andam na rua
falando contra os russos e coisa e tal, e isso está irritando profundamente os soldados russos, por motivos óbvios. Eles imaginavam que estariam sendo libertadores da região, mas ninguém quer eles ali. E os russos já estão pensando em resolver este problema de algumas formas, principalmente o quê? Prendendo essas pessoas, que é super tranquilo de prender, né? É uma cidade que já está controlada pelos russos. Também vários comboios, lembra aqueles comboios que saíram humanitários? Alguns deles foram capturados pelos russos e as pessoas foram levadas para a Rússia. E aí o que eles querem fazer? Eles querem pegar essas pessoas todas e julgar elas por crimes de guerra. Qual que é a ideia desse tribunal russo? É justamente essas pessoas confessarem que realmente havia um plano da Ucrânia de invadir a Crimeia, de matar todos os falantes russos, o que é uma idiotice completa, porque essa região toda aqui é falante russa, né? O russo é uma língua muito comum na Ucrânia, toda essa parte leste da Ucrânia fala russo. Então, não tem lógica nenhuma esse tipo de acusação, mas é a forma que o Putin tem de dizer que, olha só, tá vendo, a nossa invasão foi justificada e coisa e tal, e talvez ter um ambiente para que ele possa chamar os jovens, possa chamar os reservistas russos para essa guerra, né, para reforçar essa guerra. Então, isso é uma coisa realmente surreal, absurda em termos de propaganda, mas não é algo totalmente impossível de se imaginar, né? Essas pessoas estão fragilizadas, foram presas por soldados, são levadas para a Rússia, é muito fácil fazê-las confirmarem qualquer coisa que você queira, caso contrário vão ser executadas, vão ser presas para toda a vida, esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma situação realmente complicada. O que Putin está planejando fazer ali, a gente não sabe. Ele certamente vai querer fazer alguma coisa, ele não vai aceitar perder essa guerra. E agora que cada vez mais parece que está se caminhando para exatamente isso, para uma derrota russa nessa invasão, a gente fica mais preocupado ainda com o que ele vai fazer, né? Bom, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista militar, portanto, a gente está caminhando realmente para isso. Eu achei altamente improvável uma vitória ucraniana, mas a gente está caminhando para isso. Vamos ver se há alguma mudança de termos vindos da Rússia, né? Bom, do ponto de vista diplomático, a gente tem duas coisas importantes aqui, né? A primeira coisa foi uma notícia que saiu na imprensa russa dizendo que a Rússia vai responder se a Polônia expulsar diplomatas russos, né? Vocês lembram quando vazou aquela carta do FBS, do analista do FBS, eu falei, falando sobre um grande esquema de compra de apoio e cooptação de pessoas no governo da Ucrânia e coisa e tal. Todos os países ali da região começaram a fazer uma busca nisso aí e descobriram um monte de gente infiltrada no governo, paga pelos russos. Eu vou dizer um negócio para você, se o Estado brasileiro fizer isso, vai achar um monte de gente. A quantidade de general aí, de militar brasileiro que está lambendo o saco do Putin, eu aposto que tem um monte de gente na folha de pagamento russa aqui no Brasil também. A Polônia fez essa investigação e decidiu expulsar 45 diplomatas, né? E a Rússia ficou sabendo disso, que ela ia expulsar, falou esse negócio que não, que se expulsar a Rússia vai responder. Em seguida, a Polônia expulsou os 45 diplomatas russos. Ou seja, a Polônia, lembra, é membro da OTAN. Se a Rússia escalar, isso é uma outra possibilidade que a Rússia vê, que é escalar isso e brigar diretamente com a OTAN, é uma outra saída que eles encaram, vão perder de lavada, mas é aquele negócio, né? Para o Putin não tem opções boas, só tem opções ruins agora, né? Então, isso daqui é um ponto que pode fazer a OTAN entrar nessa briga, lembrando que hoje é a reunião da OTAN, deve estar acontecendo lá hoje, ao longo do dia de hoje, em Bruxelas, a reunião com o Biden, com o Boris Johnson, com todos os representantes da OTAN, presencialmente lá em Bruxelas. Evidentemente isso não vai ser televisionado, mas imagina-se que vai ser decidido o que a OTAN vai fazer daqui para frente. Eu sinceramente espero que a OTAN tome coragem, crie um par de bolas e decida entrar nesse negócio. Não tem jeito. O pessoal está falando que, não vamos entrar na guerra, não vamos comprar uma guerra com a Rússia, iniciar a Terceira Guerra Mundial. Meu amigo, a Terceira Guerra Mundial já começou. Do jeito que a coisa está, isso vai ser, esperar tempo para entrar, vai ser pior ainda, vai entrar em mais desvantagem, vai gerar mais problema ainda mais adiante, né? Eu ia falar isso aqui no finalzinho do vídeo, mas só para encaixar nesse ponto aqui, o que já estão se falando é isso. Historiadores dirão que o momento atual foi o início da Terceira Guerra Mundial e ninguém tem dúvida. E a questão é, quanto antes botarem a Rússia no lugar dela,
melhor. Quanto mais para frente ficar isso, mais desesperado vai estar o Putin, maior a chance dele usar armas nucleares e fazer uma besteira muito maior, né? Bom, então, do ponto de vista diplomático, tá ruim para a Rússia também. Vamos ver para onde é que caminha a OTAN nesse caso, né? Bom, a governadora do Banco Central russo, ela pediu para sair depois da invasão da Ucrânia por discordar da invasão. Para você ver, um monte de assessores diretos do Putin são contrários a essa invasão. Aí a questão toda é, ela queria sair e sair da Rússia. O Putin não deixou, exigiu que ela continuasse. Pois é, não pode falar pro Putin que você vai sair, porque se você falar, ele vai te obrigar a continuar lá, né? O cara já virou um ditador, tá mandando em todo mundo, não tem outra alternativa para ele. E aqui, um outro assessor dele, que aliás o pessoal está colocando aqui como meramente um assessor dele, mas na verdade esse cara aqui foi o cara que levou o Putin para a política, né? Vocês lembram, o Putin era um agente da KGB na Alemanha Oriental, e em determinado momento ele voltou para a Rússia, coisa e tal, e entrou na política. E foi esse cara aqui, o Anatoly Chubais, que trouxe ele para a política. Então ele é um assessor muito próximo de Putin. E ele fugiu e depois pediu demissão. É o jeito de se fazer na Rússia, é um regime ditatorial. E aliás, eu acho muito engraçado isso, o pessoal reclamando que o cara lá, o Zelensky, acabou com os partidos pró-Rússia na Ucrânia. Como assim? O cara não era um democrata e não sei o que ela... Meu amigo, você está lidando com um ditador que está jogando bombas na sua cara. Você vai deixar a democracia, o pessoal do lado ali discutir? Ah não, vamos discutir como resolver este problema. Não tem jeito. No momento que se iniciou a violência, a única forma de você responder é com violência. Acabou, esquece. Não tem mais esse negócio de democracia, de pluralidade de ideias, de não sei o que lá. Não tem jeito, não tem alternativa. É isso ou morrer. Então, é aquele negócio, o pessoal lá, até o pessoal próximo de Putin, que está saindo da Rússia, está fazendo certo. Primeiro sai e depois pede demissão, porque se pedir demissão lá dentro, vai para a cadeia, vai ser chamado de traidor, vão querer obrigar a pessoa a ficar no cargo dela, né? Enfim, as sanções na Rússia estão cada vez piores, né? Uma coisa que já está faltando lá bastante é açúcar. Tem até uns vídeos, que já tem alguns dias esses vídeos aqui, né, do pessoal avançando em um carrinho aqui, porque chegou açúcar no supermercado. É aquele dilema, né? Os países nórdicos, lá, Rússia, Ucrânia, eles têm trigo muito fácil por causa da temperatura. O trigo é uma planta que gosta de frio. Aqui no Brasil a gente tem exatamente o contrário. A gente tem açúcar muito fácil, porque cana-de-açúcar aqui é muito fácil de crescer, cresce com muita facilidade. Trigo pra gente é complicado, tem algumas plantações lá no Rio Grande do Sul, nas partes mais frias, mas é complicado pra gente. É o contrário lá eles têm muito pouca cana-de-açúcar, eles importam muito açúcar e com todas essas restrições, com todas essas sanções, está difícil para o pessoal lá arrumar açúcar, né? A situação é piorar, né? E aí, uma coisa que o pessoal está falando, e caramba, olha só o Putin, que brilhante, que gênio da economia. Rússia vai exigir que países opositores paguem pelo gás em rublos. Olha só como ele é um esperto, agora os países europeus vão ter que comprar rublos, e daí vão ter que comprar esses rublos com dólares, e aí ele vai ter dólar. Meu amigo, olha a lógica, qual a lógica disso? Olha, hoje os países da União Europeia pagam pelo gás em euros e dólares. Aí a partir de agora eles vão ter que pagar com rublos, ou seja, vão ter que comprar rublos com euros e depois dar esses rublos para o governo. Aonde que ajudou aí? Eles já davam, eu acho um absurdo, tá? Eu acho que os países da Comunidade Europeia deviam parar de comprar gás da Rússia. Já estamos entrando na primavera mesmo, já vai melhorar a temperatura na Europa daqui para frente, corta esse troço e deixa rolar. Ah, vai subir o preço do gás? Vai, chatão, né? Então, nessa situação não tem o que fazer, o ideal é parar de comprar. Botar o rublos nessa história é uma idiotice sem tamanho que não faz diferença nenhuma. Ah não, porque aí os países da Comunidade Europeia vão ter que comprar rublos para pagar pelo gás. Meu amigo, eles já pagam pelo gás em euros. Qual a diferença? O que mudou nessa história toda? Não mudou nada no final das contas, né? É o Putin querendo colocar aquele negócio de não, vamos tirar o poder do dólar e coisa e tal. E eu não tenho dúvida nenhuma que o dólar está enfraquecido mesmo, mas pode ficar tranquilo, quem vai entrar nessa história é o Bitcoin, não vai ser dólar, não vai ser yuan, não vai ser muito menos rublo, né? Vamos combinar, né? Enfim, é muito curioso isso daqui, o pessoal dizendo que o Putin é um grande gênio por exigir pagamento em rublos. Zero diferença no final das contas, né? E bom, é aquilo que eu falei para vocês, é isso daí. Não fiquem achando que essa guerra não é a nossa guerra, não. É a nossa guerra, sim. Já é guerra mundial.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.